Capítulo 141. Sob o uivado do lobo. 34 quilômetros, entre Cannes e Nice, no penúltimo trecho. Conforme subiam, as coisas aparentavam estar melhorando, refletidas nas caronas mais fáceis entre vilarejos. 40 minutos ao todo, dentro de 2 carros, intercalando o apoio, entre beijo e festejo. Chegaram. E novos dias passaram. Descansaram. Enquanto, a 2.000 quilômetros dali, uma leva de pessoas, buscando liberdade, se rebelaram. Em 1 de 8 de 1944, começa a Revolta de Varsóvia. Luta armada, marcada por desespero e despreparo na história. Exército clandestino polaco, e milhares de jovens, homens e mulheres, no levante contra a invasão nazista de imediato. Esperando a tropa soviética se juntar a eles, ágil. O que não foi fato. Avanço aliado impedido, gerando o relato, um massacre demorado de um povo pacato, por meio insensato. Operação Tempestade, abafada. Mas seus raios chegaram aonde não havia nada. Reflexo rápido. Colocando a força alemã, espalhada pelo mundo, em alerta máximo. Pelos alto-falantes das maiores às menores cidades com presença germânica, começava-se a ouvir a voz de Hitler dizer, que somada a uma turma de oficiais sem escrúpulos que armaram para lhe deter, agora também gente despreparada contra a soberania de seu país e os benefícios que seu regime estava a fazer, precisavam obedecer. Medidas mais austeras devem ser aplicadas a toda abordagem e investigação. Qualquer identidade pode ser inimigo disfarçado, os opositores devem ser perseguidos para não impedir a supremacia de nossa nação. Cerco de vingança a se fechar, na caça a quem se esconder. E quem estava perdendo tudo, apostava o que ainda tinha, por já não ter mais nada a perder. Capítulo 142. Gotas d'água. Nice é famosa há séculos, atraindo pela beleza. No presente, rota de fuga de uns, no passado, roteiro de férias da realeza. Ontem, ilustres ingleses evitando o inverno. Hoje, marido e mulher, escapando do inferno. Antes, luxo e nobreza, contrastando com a simplicidade de um casal, vivendo uma atualizada tortura chinesa. Na primeira hospedaria que ficaram, algo não foi dito pelo dono. Uma torneira quebrada, pingando a cada 5 segundos na pia, lhes tirou o sono. 2 noites em claro, e no terceiro, o abandono. Primeiro sinal de que por lá, já estavam mais do que o tempo pensado. Partindo para outro lugar, decente porém mais caro, como não planejado. Hotel Lyonnais, próximo à Basílica de Notre-Dame da cidade. Tinha esse nome, pois seu dono era de Lyon, informou a simpática senhora na recepção, esposa do citado, numa boa hospitalidade. Só não previa que o segundo sinal para irem embora, viria sem retarde. Caravan. Um jazz exótico, em clima de perseguição, se ouviu numa madrugada. Vinha do andar de baixo, junto de vozes e risadas de pessoas provavelmente alcoolicamente alteradas. Soldados alemães, pelo sotaque. Chegaram após o alerta de Hitler se espalhar, para promover novos ataques. Outro baque. Pauline e Ernesto novamente cercados, com medo. Segundo sinal de que já deveriam ter partido dali, mais cedo. Para quem já estava acostumado a correr antes dos 5 alarmes, não era preciso mais nada para captar que era hora de ir, sem mais aguarde. A senhora acolhedora confidenciou os fatos, ouviu em segredo o plano dos consortes e fez o check-out sem alarde. Mas, se para eles era um adeus, o destino assinava ali, um até mais tarde. Capítulo 143. Histórias em anexo. Por 10 dias, os cônjuges ficaram na cidade. Como se fosse uma merecida pausa, em relativa paz, vivendo uma instável tranquilidade. O que mais se queria naquela idade? O mesmo tanto de tempo gasto para cumprir metade do plano apreensivo, era aproveitado numa outra realidade. Mesmo tendo sofrido com bombardeios no recente maio, o encanto de Nice estava preservado. Era praticamente a última parte do caminho em solo francês, sem Pauline saber quando, depois de cruzar a divisa, veria seu país outra vez.
O casal chegou em 25/7, e partiu em 4/8/1944, em direção ao último trecho. E naquela mesma data, 4 de agosto, 2 outros importantes acontecimentos pelo mundo entraram para a história com opostos desfechos. Na Itália, os aliados libertam Florença, encerrando um triste momento. Vide um novo renascimento. Enquanto na Holanda, em Amsterdã, acabava um tormento, dando início ao pior sofrimento. Canal Prinsengracht, 263. O endereço. Policiais alemães vão até o local, averiguar uma possível fraude em cupons de alimentos. Eis um pretexto. Atrás de uma fábrica, nos fundos de um prédio, cruzando uma porta cinza, encoberta por uma prateleira de livros, um esconderijo. 8 pessoas escondidas. Judeus, invisíveis para os nazistas. Viveram sem levantar suspeitas da existência daqueles cômodos, por 2 anos. Dentre elas, uma menina, de 15 anos. Descobertos, presos e deportados para campos de concentração, de trato desumano. Nunca se soube ao certo se foi denúncia ou acaso, que fez o mal, mover aquela estante. Acabando com um segredo, pondo fim no refúgio, e um ponto final no diário de Anne Frank. Capítulo 144. Uma ponte para ontem. Sexta-feira, 4 de agosto, logo cedo. De Nice a Ventimiglia, já na Itália, 40 quilômetros no derradeiro trecho. Totalizando 204 desde Toulon, de ponta a ponta do eixo. O casal vai deixando a cidade hoje, já sonhando com o amanhã. Tem pressa e nem toma café da manhã. Inéditos passos decisivos, e constantes olhadas para trás na estrada, se certificando de não estarem sendo seguidos por desconfiados de sua caminhada. Uma relativa demora em mais rapidamente seguir viagem. Poucos veículos rodando, até uma nova abordagem. 2 homens indo para Mônaco. Não era o ideal, mas era o que se tinha, e seria irresponsável agora, ser antagônico. Entraram no carro. E, estranhamente, mais nenhum dos 4 falaram. Cerca de 30 minutos de viagem, bem demorados, se passaram, até a entrada do Principado. Quando, marido e mulher, desceram. E, silenciosamente aos céus, agradeceram. Como se momentos antes, tivessem colocado suas vidas, e toda a estratégia até ali traçada com cuidado, dentro de um automóvel, com estranhos enigmáticos, esperando pegá-las do outro lado. Felizmente, nada de ruim ocorreu. Ainda faltavam 20 quilômetros para o destino, a confiança vinha sobressaindo, mas, uma antiga visita, à porta de Pauline, bateu. Aquele aperto no peito, sentido na infância. Prenúncio dos dias difíceis à frente, nas vividas circunstâncias. Como a alma emitindo avisos a uma criança. Continuando agora, num corpo crescido, em alerta vermelho para reforçar sua vigilância. Quem sabe, no presente, a aflição pode ter sido provocada pela carona angustiante. Ou, mais precisamente, estar substituindo os conhecidos perigos pelo nada será como antes. Capítulo 145. Pit Stop. Sobre o que sentiu, para Ernesto, não falou. Nada doía, apesar do arrepio e um asfixiar de calor. Talvez ele não fosse entender. De certo, a sensação foi só desencadeada pelo que acabou de acontecer. Além de estar se aproximando o meio-dia e era o físico avisando que precisavam comer. Quis se convencer. Havia ainda uma longa caminhada à frente. Se fossem a pé, 4 horas de marcha, tinham em mente. A liberdade por perto e o caminho em aberto. Combinaram de continuar até um auto-stop mais seguro cruzar. E rumaram, tendo à direita o Mediterrâneo Mar. 30 minutos depois, ninguém motorizado passou. Mais meia hora e a comuna de Roquebrune, mais tarde Cap Martin, chegou. Mas, não havia quase nada aberto. Mas também não aparentava haver alemães. Estavam espertos. Andar, fez os maus sintomas em Pauline, passar. Ou mal conseguir despistar. Porém, aumentando sua fome e a necessidade de descansar. A mala de viagem pesava.
A sola do sapato se desgastava, o suor nos corpos brotava, e o dinheiro levado acabava. Precisavam logo, o objetivo alcançar. Eram jovens e fortes, mas iam sendo minados. Uma pequena capela, no meio de uma estrada, perdida, e os ânimos reforçados. Viver esperando algo que nem é certo que irá chegar, pode valer muito mais do que simplesmente não acreditar. Alguém só perde tudo, quando perde seus valores. A transpiração irriga os louros das vitórias, e suaviza suas dores. Na bagagem há sempre de haver espaço para apoiadores. São eles e a fé, que cobrem os dias cinzentos, emprestando suas cores. Durante a jornada, aprendizado e dom. Obtidos e praticados por mais 3 quilômetros, até Monton.